Eu me lembro de quando estive em Moscou no fim do ano passado. Os russos, de forma bem razoável, me diziam: o que devemos pensar de todos esses apelos à guerra? E eu respondia: vocês precisam entender, precisam analisar isso com cuidado. Os europeus têm capacidade de travar uma guerra contra os Estados Unidos? Não. Têm tropas suficientes? Não. Têm armamentos? Também não. E eu ainda perguntei: eles têm a cultura para isso? Eu disse a eles: vocês realmente imaginam que os jovens na Grã-Bretanha, na França ou na Alemanha estão morrendo de vontade de sair das boates, largar as roupas de grife e se alistar no exército para lutar numa guerra? A cultura não é essa, e nem a disposição. Havia um velho ditado sobre um imperador chinês. Perguntaram a ele qual era a coisa mais importante ao ir para a guerra, e ele respondeu: bem, primeiro de tudo, comida para os soldados. Depois disse que a segunda coisa eram as armas. Então perguntaram: e se o senhor pudesse ter só uma dessas três coisas que considera importantes, qual escolheria? E ele respondeu: é preciso ter a confiança do povo. Hoje não existe confiança na liderança. Ninguém vai se alinhar só porque Mears ou Starmer, na sua antiga função de primeiro-ministro, vai realmente conseguir liderar os jovens numa guerra. Não há confiança nesse establishment. Na verdade, eles são desprezados. Sabe, uma das coisas que mais me preocupam é o que você mencionou, e com muita precisão. Você foi passando ponto por ponto. O Ocidente, Estados Unidos, Reino Unido e por aí vai, tem tropas suficientes, tem armamentos suficientes, tem blindagem, capacidade de produção. A resposta, claro, é não para tudo isso. Agora, o que eles de fato têm, e que me deixa ainda mais alarmado, principalmente por causa de como isso é interpretado na Rússia, é o fato de que nós temos armas nucleares. E nos últimos dias, a gente viu Finlândia e Lituânia dizendo que estão dispostas a suspender restrições em seus territórios para abrigar armas nucleares. O que você acha disso? Eu acho que isso é exatamente o tipo de coisa que eu chamaria de extremamente perigosa. Quero dizer, esse tipo de declaração é catastrófica. Eles vão mesmo tentar provocar uma potência nuclear. Quero dizer, a Rússia é uma grande potência nuclear. Acho que ela tem até mais armas nucleares do que os Estados Unidos. Eu não sei qual é o equilíbrio exato, mas é uma potência nuclear importante. E tem as armas nucleares mais sofisticadas, inclusive as táticas. Com o que é que eles estão brincando? Que tipo de armas nucleares eles acham que vão conseguir? Quer dizer, você não adquire uma capacidade nuclear em 2 anos ou algo assim. É um processo. Você precisa ter os mecanismos de lançamento, precisa ter as armas, precisa ter o urânio enriquecido e todos esses elementos juntos. E tudo isso tem que funcionar. Quer dizer, o que você está fazendo? Você está realmente chamando o problema para si quando diz algo como: vamos ter uma arma nuclear baseada na Finlândia. Você acha mesmo que isso vai assustar os russos e fazer eles dizerem: não há nada que possamos fazer? Até porque os russos nem precisam recorrer a armas nucleares logo de cara. Eles têm os Iskanders, que têm capacidade de causar um efeito equivalente a uma arma nuclear. O problema da arma nuclear é que ela se espalha muito, mata muita gente, mas não é precisa. Não é uma arma útil em termos de guerra. E foi bem marcante, no fim do ano passado, quando o Netanyahu tentou convencer o Trump a entrar em guerra. Isso quase não foi noticiado na imprensa ocidental, mas quando o Netanyahu tentou convencer o Trump a ir para a guerra, o Trump disse algo como: sim, eu sei as armas nucleares. E o Netanyahu respondeu: não, esquece as armas nucleares. O que precisa ser sua prioridade número 1 são os mísseis balísticos do Irã, que estão passando por uma transformação completa. Há um novo paradigma surgindo aí. E ele disse algo como: as armas nucleares já não são tão importantes hoje em dia. Estão meio ultrapassadas, por assim dizer.
Mas na verdade ele estava falando de armas nucleares táticas, enquanto esses mísseis hipersônicos, super precisos e extremamente destrutivos, os mísseis balísticos, já superaram isso. E a Rússia tem muitos deles, em formatos bem avançados, esse tipo de míssil. Então, se a Finlândia acha que, ao dizer que tem uma arma nuclear, os russos vão reagir dizendo: "Ah, meu Deus, não podemos fazer nada, vamos parar", isso mostra um tipo de mentalidade extraordinária, eu nem sei como descrever, uma mente fechada que domina a Europa neste momento. Eles simplesmente não conseguem ouvir. E quando conseguem ouvir, parecem incapazes de pensar de forma crítica. Para onde isso está nos levando? Onde isso vai parar? E o paralelo exato que está acontecendo agora em Israel é o seguinte: em Israel, todo mundo está reclamando. Dizem que todos estavam super empolgados com a ideia de uma guerra contra o Irã, que isso ia mudar o mundo e que Israel ia surgir como uma potência mundial. Eles diziam literalmente coisas como: essa guerra, a América, nós vamos voar lado a lado com os Estados Unidos, isso vai mudar o mundo. E deu errado. E agora estão dizendo: mas por que ninguém falou que talvez o Irã não fosse colapsar, que ele poderia até sair mais forte disso? E a resposta veio de todas aquelas reuniões em que se discutia com empolgação a ideia de ir à guerra contra o Irã. Ninguém se levantou para dizer: desculpa, mas vocês têm certeza de que o Irã vai mesmo passar por uma mudança total de regime e uma revolta popular? E se isso não acontecer, onde é que a gente vai parar então? E de repente todo mundo admite, ninguém sequer fez essa pergunta. Ninguém sequer questionou isso.